me lembrou disso que ele tinha colocado no meu coração. Isso veio de alguns questionamentos que eu vinha analisando ao longo dos dias, e eu pensava assim: Senhor, por que tantas pessoas, por que nós somos tão inconstantes? Por que muitas das vezes tantas pessoas deixam a igreja, muitas pessoas abandonam o evangelho? Por que um dia nós estamos aqui cantando, adorando, o outro a gente está naquela tristeza, não sabe o que fazer? Muitas das vezes vem aqui na frente, chora, se arrepende, mas no outro dia está fazendo as mesmas coisas. Por quê, Senhor? Por quê? E aí veio uma palavra na minha mente: arrependimento. Arrependimento. Eu fiquei com aquilo, eu falei: Senhor, arrependimento, o que é que o Senhor quer que eu fale? Eu até comentei com minha esposa: acho que Deus quer que eu fale alguma coisa sobre arrependimento na rede de jovens. Mas aí Deus já estava preparando esse momento aqui. E quando o pastor chamou, eu falei: agora, vou orar e vou pedir a direção. E eu fiquei orando ontem, irmãos, pedindo mesmo para Deus, porque eu não queria falar algo de mim mesmo. Eu falei: Senhor, me ajuda. E eu orei, entrei na presença do Senhor, e Deus foi confirmando, foi me dando as palavras. Isso também veio de uma semana a qual eu e minha esposa, nós conhecemos um rapaz. Ele frequentava a igreja da minha cunhada, e esse rapaz, ele aceitou a Jesus, um jovem, menos de 30 anos, aceitou a Jesus, estava na igreja, estava vivendo o propósito ali, casou, teve filho, constituiu família, mas de repente, uma hora para outra, ele se decepcionou com algumas coisas, não sei ao certo o que foi, né? O fato é que ele resolveu dar uma voltinha no mundo. Foi assim que o meu cunhado definiu. Johnny, ele estava tranquilo, de repente resolveu dar uma voltinha no mundo. E nessa voltinha que ele foi dar, ele se envolveu numa confusão, e ele foi covardemente espancado. Foi em coma para a UTI. Aí se iniciou-se um verdadeiro clamor, as pessoas orando no Instagram, pedindo ajuda, e nós ajudamos também em oração e tudo. Eu nunca vi a minha esposa tão assim quebrantada como eu vi nesse dia, orando por esse rapaz. Ela chorou mesmo. Ela falou: amor, eu lembrei dos nossos jovens, misericórdia, a gente precisa estar mais junto, a gente não pode deixar que isso aconteça, é muito complicado. E eu também fiquei muito angustiado, e a gente começou a orar, mas ele veio a falecer, ele não resistiu, veio a falecer. Isso ficou mais ainda batendo no meu coração, e aí veio Deus me falando: a gente precisa, irmão, falar sobre arrependimento. Nós estamos vivendo uma era em que as pessoas estão se preocupando só com as suas coisas, só com os seus bens, só com consigo mesmo, e esquecendo da verdadeira essência do evangelho. Sem arrependimento não há evangelho. Mas existe uma outra palavra que ela se parece até com arrependimento, mas que não é arrependimento. E essa outra palavra é remorso. E muitas das vezes nós confundimos remorso com arrependimento, mas há uma grande diferença. Então o tema dessa palavra é remorso arrependimento ou remorso. E nós vamos ver a diferença. O que é o arrependimento? O verdadeiro arrependimento é uma mudança de coração, uma mudança de mente. O arrependimento inclui em afastar-se do pecado e voltar-se para Deus para obter o perdão. Ele é um motivo pelo amor a Deus e pelo sincero desejo de obedecer os seus mandamentos. Ou seja, o arrependimento é uma mudança de vida. Através do arrependimento vem a conversão. O que é a conversão? Para quem dirige, quando você está aí dirigindo o seu carro, se você errou o caminho, você volta. É uma conversão. O arrependimento faz com que você se volte, saia daquele caminho e não volta mais para ele. Diferentemente do remorso. O remorso, o que é o remorso? O remorso é uma emoção tóxica e pode nos deixar presos em sentimentos de culpa. Ou seja, ele não gera uma transformação. Ele só gera uma culpa, aquela culpa que a gente fica se sentindo mal, que a gente fica assim: meu Deus, não, eu não sou digno disso. Aí fica tão remoendo assim que acaba se afastando dos caminhos do Senhor. Eu não vou mais para a igreja porque eu não consigo firmar, isso, aquilo, outro, e vai se afastando. Então, o que Deus quer de nós é um verdadeiro arrependimento. E nós vamos ver isso agora à luz da palavra de Deus. Vamos aqui mergulhar um pouco no Evangelho, porque o Evangelho ele fala sobre arrependimento. Jesus pregava sobre arrependimento. João Batista anunciava Jesus e ele falava: arrependei-vos, ainda falava o mais,
assim, como se diz, de uma forma mais bruta. Ele chamava mesmo as pessoas de víbora, raça de víbora, se arrependam, era algo mais pesado. Então, se você quiser me acompanhar, nós vamos ler aqui Lucas, capítulo 22. Vou fazer uma leitura aqui um pouco extensa. Lucas, capítulo 22, versículo 31 até o 34. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31 até o 34. E o primeiro exemplo que nós vamos ver aqui eu quero trazer para nós dois exemplos. Um exemplo de um personagem que foi arrependido, que se arrependeu, um exemplo de arrependimento, e o outro que é um exemplo da pessoa que tem um remorso, que não há um verdadeiro arrependimento. Esse primeiro exemplo é Pedro. E o que diz aqui nas Escrituras? Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante 3 vezes você me negará. Olha o que diz aqui no começo, irmão. Eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, ó, que Jesus fala aqui. E quando você se converter, fortaleça seu irmão. Está vendo aqui? Converter, é uma conversão. O verdadeiro arrependimento gera uma conversão, gera uma mudança de vida. Então Jesus já estava ali revelando para Pedro: você vai me trair, mas quando você se converter, quando você se arrepender disso, volte e fortaleça seus irmãos. E aí mais à frente, lá no versículo 54 até o 62, nós vamos ver aqui o ato de Pedro. Então, prendendo, levá-lo para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, eu não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou eu, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, eu não sei o que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou os olhos diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Então aqui, quantos de nós não já negamos a Jesus? Eu mesmo, eu já fui um adolescente que eu neguei muito a Jesus. Porque hoje, irmãos, nós estamos vivendo numa era e falar que é crente virou moda, né? Todo mundo fala: eu sou da igreja X, eu sou da igreja Y. Só que eu sou de 1900, nasci em 1990, em 96 meus pais se converteram e eu cresci num lar cristão. E nessa época de 90, você dizer que era cristão não era bem assim, não. Você era zoado mesmo, as pessoas zoavam na escola, era chacota. E eu fui um adolescente que neguei Jesus. Eu tinha vergonha de falar muitas das vezes. Eu tinha vergonha de vestir as roupas sociais que minha mãe colocava em mim. Eu ficava com vergonha. Por quê? Porque eu não tinha um entendimento. Eu não tinha me arrependido ainda. Eu simplesmente era neto de Deus. Meus pais eram convertidos e eu seguia. Não tinha tido o meu encontro com Cristo. Mas muitas das vezes nós negamos a Jesus em atos que não necessariamente precisa ser um confronto de uma pessoa perguntando se você é crente ou não. Às vezes uma atitude, como por exemplo, deixar de expressar quem é você nas redes sociais. A gente posta tantas coisas nas redes sociais e muitas das vezes a gente tem vergonha de postar um culto, um evento que vai ter na sua igreja. Às vezes a gente tem vergonha, mas a gente poderia alcançar uma pessoa através de uma divulgação. Hoje nós estamos em uma outra era da tecnologia. Então muitas das vezes, as pessoas têm vergonha de se posicionar nas redes sociais. Posta todo tipo de conteúdo, mas nada que leva alguém a saber que ele é cristão. Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Por outro lado, nós temos o exemplo de Judas, que foi um homem que não teve um arrependimento, ele teve um remorso. Vamos ver isso
lá ainda em Lucas, no capítulo 22, do 1 ao 6, Lucas capítulo 22, voltar um pouco atrás, nós vamos ver a história de Judas. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes do sacerdote e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhe entregaria Jesus. A proposta foi muito e alegrou, e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhe entregar Jesus quando a multidão não tivesse presente. E aí eu vou lá para Mateus agora, vou lá para Mateus 27, do 3 ao 10. Mateus capítulo 27, do 3 ao 10. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Aqui é para a gente analisar. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, ele foi tomado de quê? Remorso. Ele não se arrependeu, ele foi tomado de remorso. E devolveu ao chefe do sacerdote e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, enforcou-se. Os chefes do sacerdote ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro como cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Então aqui nós vemos 2 exemplos. Mesma história, mesmo contexto, 2 discípulos, um negou Jesus, o outro traiu Jesus. Mas qual é a diferença entre Pedro e Judas? O próprio texto já diz. Judas, na hora que ele viu, quem já assistiu a Paixão de Cristo, o filme Paixão de Cristo, não tem aquela cena que Pedro está lá e Jesus passa assim, Pedro fica tipo assim, olha para Jesus, naquela hora ali o semblante dele já caiu. Pedro já foi movido de arrependimento, porque ele viu que ele tinha negado a Jesus. E Pedro se arrependeu de tal forma que ele ficou angustiado, diferentemente de Judas. Judas, ele foi tomado por remorso. Ele quis maquiar, ele quis devolver o dinheiro como se pudesse de alguma forma diminuir o que ele tinha feito. E isso que ele fez foi algo que deixou o coração dele tão angustiado, entristecido, que ele se enforcou. Ele foi lá e se enforcou. A diferença de Pedro é que Pedro, ele aguardou. Ele mesmo negando a Jesus, ele ficou triste, ele se entristeceu, ele se arrependeu, mas ele esperou. E lá na frente, mais na frente, se nós formos ler a passagem, nós vamos ver que Pedro encontra Jesus. Depois que Jesus ressuscita, ele tem um encontro com Pedro. E Jesus chega para Pedro e faz 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Aí Pedro, sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Pedro, sim, Senhor. Pedro, tu me amas? E ele, Senhor, tu sabes. E Jesus diz para ele, então cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. E como nós vemos que Pedro se arrependeu pela história dele, o verdadeiro arrependimento é nítido na sua caminhada cristã, na sua vida. É muito mais do que palavras, são atitudes. Olha só o que Pedro nos dá de exemplo. Judas, movido de remorso, certo que Judas, Jesus já tinha revelado, mas eu creio que se Judas se arrependesse, ele poderia obter o perdão. Eu penso assim. Mas ele foi movido de remorso. Fez o que tinha que ser feito, que as escrituras já diziam, mas ele, movido de remorso, ele se enforcou. Ele não se arrependeu do que tinha feito verdadeiramente. Pedro, por outro lado, se arrependeu. E com isso, nós vemos a história de Pedro. Depois desse encontro com Jesus, e Jesus fala com Pedro, Pedro nunca mais foi o mesmo. Pedro nunca mais teve aquela atitude de negar Jesus.
Pedro foi um homem que levou a palavra de Jesus por todo o canto. Se nós formos ver, na primeira pregação de Pedro, milhares de pessoas se arrependeram. Milhares de pessoas aceitaram a Jesus. A passagem fala que tem uma certa passagem que Pedro está andando e até a sombra dele curava as pessoas. Então nós vemos como que Pedro foi uma bênção. Ele morreu por Jesus, ele foi crucificado. E ele não quis ser crucificado como Cristo, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno. Então veja que o arrependimento verdadeiro, ele gera mudanças na nossa vida. Ele gera mudanças, a gente não é mais a mesma pessoa. Se a gente continua fazendo as mesmas coisas, se não há mudança, é porque não houve um arrependimento verdadeiro. A gente até teve um remorso, até teve um pico de consciência, mas não se arrependeu verdadeiramente. Porque se há perdão, se há arrependimento, há mudança de vida. Há mudança de vida. Não tem como ter um arrependimento sem a mudança de vida. Dentro desses dois exemplos, eu quero aqui trazer para nós 4 sinais para que a gente possa identificar nas nossas vidas se realmente a gente tem se arrependido dos nossos pecados. Irmãos, eu quero que vocês entendam. Eu, como vocês, todos nós somos pecadores. Eu estou aqui exortando, eu estou aqui trazendo a palavra que o Senhor me deu. Eu não estou aqui dizendo que eu sou santo, eu erro como todo mundo. Todos nós somos pecadores. A diferença é que quando há um verdadeiro arrependimento, como eu disse, há uma mudança. Você não permanece no mesmo erro. Ainda que você vacile, você volta para a cruz rapidamente e você muda, você não fica inconstante, aquela pessoa que um dia está na igreja, outro dia não sabe o que quer, um dia vem para o culto, outro dia está na festa. Não existe isso. A gente não vive mais assim quando a gente se arrepende verdadeiramente, porque quando nós nos arrependemos verdadeiramente, a presença do Senhor vem sobre nós e também vem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nos auxilia. Ele é que vai nos dar o discernimento das coisas que é certo e que é errado, daquilo que você pode fazer ou não. Se o Espírito Santo te tocar, você vai entender o que é certo e o que é errado. Não precisa você perguntar para mim, para o teu líder, para ninguém. Você vai saber. Você vai saber, porque o Espírito Santo vai te dar discernimento. Então eu quero aqui trazer 4 sinais. E o primeiro sinal, existem muitos sinais. Só que esses 4 foi aquilo que veio e eu fui trabalhando em cima dele. O primeiro sinal é o sinal da tristeza. Mas como assim tristeza? Tristeza. Mas não é uma tristeza como a tristeza do mundo, como essa tristeza que Judas sentiu, a tristeza do remorso. É uma tristeza gerada por Deus. Sabe aquela tristeza de quando você peca, você fala assim, Senhor, pequei. Aquela tristeza que você sente o peso da mão de Deus. Você sente que Deus está ali te mastigando, Ele está ali te constrangendo. É essa tristeza. Porque olha o que diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 10. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz remorso. Então é uma tristeza segundo o coração de Deus. E um exemplo que nós temos isso é Davi. Lá em 2 Samuel, no capítulo 12, não vou ler aqui, depois você pesquisa aí na tua Bíblia. 2 Samuel está falando a história de Davi. Quem é Davi? Davi todos nós sabemos, matou o gigante, tudo mais. Só que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem perfeito? Não. Foi um dos que cometeu um dos maiores pecados, se não o maior da Bíblia. Davi pegou uma mulher do Urias, lá do seu oficial, lá trabalhava lá no exército. Davi pega a mulher de Urias, se relaciona com a mulher dele, a mulher engravida, e o que ele faz? Ele tenta maquiar, tenta esconder, ele tenta enganar, só que aí é mais um detalhe. Eu posso até fingir aqui para vocês algo, mas Deus conhece meu coração. Nós podemos até disfarçar, até fingir que somos crentes mesmo de verdade, que somos isso, que somos aquilo, mas Deus conhece nosso coração. E Deus sabia o que Davi tinha feito, apesar dele tentar esconder. Deus conhecia o coração de Davi, e Deus confronta Davi. Deus manda o profeta ir até Davi falar com Davi. E o profeta chega
e exorta Davi e conta uma historinha ali. Davi, existia um homem que tinha vários bois, várias ovelhinhas, e o outro homem que só tinha uma. Aquele que tinha muitas pegou aquela única ovelhinha daquele que só tinha uma, e ele ficou muito triste. Aí Davi fala assim: quem é esse homem aí que eu vou mandar acabar com ele, vou matar? Aí o profeta diz: esse homem é você, Davi, esse homem é você. Na mesma hora que o profeta fala isso, Davi se lembra do seu pecado e ele cai em profunda tristeza. Se nós formos ver a história de Davi, nós vamos ver que foi um luto profundo. Ele se vestiu de pano de saco, ele chorou, ele se quebrantou mesmo. Foi uma tristeza profunda, porque ele se arrependeu do que ele tinha feito. E como nós vemos que Davi se arrependeu pela história de Davi, ele foi perfeito, como eu disse, não foi perfeito, teve várias falhas, mas a Bíblia trata ele como um homem segundo o coração de Deus, porque quando Davi se arrependeu, ele mudou completamente, ele nunca mais voltou a fazer aquilo, ele mudou totalmente. E nós vemos a história de Davi, foi um grande guerreiro, venceu várias batalhas, foi um homem abençoadíssimo por Deus, porque ele produziu um sinal verdadeiro do arrependimento, a tristeza. O segundo sinal é buscar se redimir do erro. Geralmente, quando a gente comete alguma falha, algum erro, a gente tenta se redimir, né? Se, por exemplo, eu dei um prejuízo para uma certa pessoa, eu trabalho com vendas, vamos supor, dei um prejuízo para um cliente meu, porventura, vacilei lá numa nota, faturei algo errado e dei um prejuízo. Me arrependo. Qual que é o certo? O que a gente pensa fazer? Restituir, né? Restituir, não, vou restituir você, irmão, você vai ficar beleza. Então, redimir do erro é um segundo sinal de um verdadeiro arrependimento. O exemplo que nós temos aqui é o exemplo de Zaqueu. Lá em Lucas, no capítulo 19, conta a história de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Era um cobrador de impostos, um homem que usurpava mesmo, que hoje a gente, como está na internet, não posso falar muita coisa não. Mas a gente sabe, né? A gente sabe quem é que tem essa característica aí de acabar aí com as nossas finanças aí, né? Então, assim, Zaqueu, ele era um homem que era odiado ali pelo povo. E um dia ele descobre que Jesus está passando. E ele sobe lá numa árvore lá, e ele vê Jesus, e Jesus vê Zaqueu e fala: Zaqueu, desce daí que eu vou entrar na tua casa. E o povo fica escandalizado com Jesus. Como é que Jesus vai entrar na casa de um homem pecador desse? Um homem que é ladrão, que engana o povo, que sonega tudo. Mas Jesus entrou na casa de Zaqueu para trazer transformação. E quando Jesus confronta Zaqueu, Zaqueu se arrepende de tudo que ele tinha feito. Ao ponto dele falar: Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais a essas pessoas em que eu soneguei, que eu enganei. Então Zaqueu, ele é um grande exemplo para nós, porque ele se redimiu do erro. Então é isso também que nós devemos fazer. Quando, aqui o exemplo de Zaqueu é o dinheiro, mas de repente, o teu exemplo, o meu exemplo, pode ser um perdão que você precisa liberar para alguém, pode ser alguém que você feriu e você ainda não se acertou com essa pessoa, ou liberar um perdão de repente para um pai que já se foi e você brigava com ele, ou a mãe, não sei. Deus sabe, você sabe. Ore e peça para Deus: Senhor, me revela o que ainda há em mim que eu preciso me consertar, que eu preciso redimir, que eu preciso ressarcir, que eu preciso liberar. É isso. É você e Deus. Amém? O terceiro sinal é aceitar as consequências do pecado. Aceitar as consequências, aliás. Aceitar as consequências. E aí eu até lembrei de um negócio que é até muito engraçado. Quando a gente é criança, né, a gente apronta aí algumas coisas, e aí quando a gente sabe que a mãe vai dar um ataque, a gente quer maquiar, né? Eu lembro de uma situação que eu e meu irmão, a gente era pequeno, e um dia eu aprontei umas lá em casa, e aí eu sabia que minha mãe ia chegar, eu falei assim: minha mãe vai me dar uma surra. Aí que eu falei com meu irmão, eu falei assim: mano, fala que foi você, porque você é mais novo que eu. Então se você falar que foi você, minha mãe não vai me bater, entendeu? Assume aí. Não, beleza. Minha mãe chegou, ele assumiu. O que aconteceu? Minha mãe bateu nele e bateu em mim, porque você é o mais velho, você deveria ter cuidado dele.
Aí ele foi e falou, não, mas foi ele mandou. Aí a taca foi dobrada, entendeu? Então, tipo assim, assumir as consequências é a melhor coisa. Não adianta tentar esconder. Assumir as consequências, pecou, errei, Senhor, pequei. Não espera a bomba estourar. Não fica guardando o erro. Ah, não posso falar porque senão o pastor vai, meu Deus, vai me tirar de tudo. Eu vou perder meus cargos. E as consequências, muitas das vezes, pode ser isso. Pode ser perder uma posição, pode ser perder um cargo, pode ser ter que sair de um trabalho, algo que você fez, não sei. Deus o sabe. O grande exemplo que nós temos aqui são os 2 ladrões da cruz que estavam com Jesus. Enquanto um zombava de Jesus, ele dizia, desce daí se você é o Filho de Deus. Vai, desce. O outro estava do outro lado, falava, rapaz, que é isso? Nós estamos aqui sobre a mesma sentença dele, será que você não vê? Nós merecemos estar aqui. Esse homem aí nada fez para estar aqui. Ou seja, aquele ladrão, ele reconheceu. Ele aceitou as consequências que lhe foram impostas. E por ele ter reconhecido e dito, Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino, Jesus disse para ele, hoje mesmo você estará comigo no meu reino. Então o perdão chegou para aquele homem porque ele reconheceu. Ele aceitou as consequências, ele não ficou maquiando o pecado, ele não ficou fingindo que era uma pessoa que não é. Então, o terceiro sinal é esse, aceitar as consequências. E o quarto sinal é a mudança de comportamento. E essa aqui é a principal. Como eu disse no início, o verdadeiro arrependimento gera uma mudança de comportamento. É aquela questão, eu tenho certeza que muitos aqui não nasceram em lar cristão. Muitos aqui tinham uma vida pregressa. Muitos aqui, com certeza, vieram do mundo. E quando as pessoas te veem hoje, o que elas falam de você? Elas olham para você e falam, rapaz, tu não mudou nada. Ou elas olham para você e falam, caramba, tu mudou, hein? Tu hoje tá. É isso o verdadeiro. Esse é o verdadeiro mudança de comportamento. Esses dias eu estava conversando com o pastor Gil. E ele estava me contando sobre como era a vida dele antes da conversão. As coisas que ele fazia, né? Pastor Gil? E hoje, olhando para ele, eu não consigo imaginar. Hoje ele é um pastor, né? Uma bênção, não consigo imaginar. Por quê? Porque houve uma mudança de comportamento. A partir do momento que ele se arrependeu do pecado, ele aceitou a Jesus verdadeiramente, ele foi lavado, remido pelo sangue, recebeu a presença do Espírito Santo, ele mudou. Quem é que vai dizer que ele era um cara que bebia cachaça, que vivia pelas ruas caído? Ninguém vai dizer, porque houve uma mudança. Então, se as pessoas não olham para você e não vê mudança, irmão, aí é hora de você tomar cuidado. Se as pessoas olham para você e vê, cara, fulano não mudou nada, tá a mesma coisa. Toma cuidado, conserta logo, entendeu? Porque isso, o nosso testemunho é que fala muito mais do que as nossas palavras. As palavras a gente pode escolher as melhores, as mais bonitas, falar em vários idiomas, mas o que verdadeiramente vai ditar é a nossa conduta, é o nosso coração diante de Deus, porque Ele conhece tudo. E um grande exemplo para nós é o apóstolo Paulo. Paulo, antes da sua conversão, ele era chamado de Saulo. Ele era um perseguidor dos cristãos. Ele matava, porque ele era preso na sua religiosidade. Eles não reconheciam Jesus como sendo o Messias. Ele foi um grande perseguidor dos cristãos. Mas um dia, a caminho de Damasco, Paulo teve um encontro com Jesus. E nesse encontro, ele foi mudado, ele foi transformado. Ele passou a se chamar Paulo, de Saulo passou a se chamar Paulo. E desde então, ele nunca mais retornou às práticas que ele fazia. Ele teve a sua vida transformada e ele foi um grande exemplo para nós, um dos maiores. Ele não andou com Jesus, mas Jesus o chamou. Jesus o chamou e ele foi um cara 10, uma grande referência. Quando você quiser estudar sobre evangelho, sobre o verdadeiro evangelho, estuda sobre Paulo. Paulo é um grande exemplo para nós. É um cara que tem várias pérolas para nos ensinar. Então nós vemos que Paulo, ele foi um homem que mudou o seu comportamento. Então tudo isso aqui é sinal de arrependimento. Então, irmãos, isso não significa que eu e você, como eu disse no início, isso não significa que eu e você não vamos pecar. O pecado está em nós, está no nosso DNA, desde lá do Éden, é uma raiz, está em nós. Está em nós. Isso não quer dizer que nós vamos pecar.
Mas quando você tem um arrependimento, você muda a sua conduta. Você muda a sua conduta. E aí você sabe que você não é mais um pecador, aquele cara, aquela mulher que é pecadora. Você é um santo lutando contra o pecado. Você está lutando contra o pecado diariamente. Você sabe que agora você se arrependeu. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, a presença de Deus vem sobre a nossa vida. A presença de Deus vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa família. Então, eu creio que o Espírito Santo trouxe essa noite para trazer essa palavra, porque a gente precisa rever os nossos conceitos, irmãos. A gente precisa arrumar a nossa casa. Quando eu falo casa, não é casa lá, é a nossa casa aqui, ó. Nós precisamos consertar. É isso que Deus quer falar essa noite. Arruma. Você está bagunçado, arruma, conserta. Conserta. Foi isso que Deus falou comigo. Porque, como o pastor fala, quando a gente vai trazer uma palavra, Deus tem que falar com a gente. Se não falar, ontem eu fiquei o dia todo, mas o dia todo não, perdão. Tem uma boa parte do meu dia orando e pedindo, Senhor, fala comigo. Porque se eu não falar comigo, eu vou desistir. Eu não vou lá. Eu não vou lá, porque se eu não falar comigo, eu não vou lá. E Deus falou. Deus falou. E eu vi o que eu precisava fazer. Então, esse é um desafio que eu faço para você nessa noite. Vamos fazer uma análise. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós escutamos isso sempre, né? Mas os sinais, eles são muito claros. E muitas das vezes nós estamos aí desapercebidos, preocupados com tantas coisas, pensando em tantas coisas, fazendo tantos planos. Mas o dia que o Senhor nos deu foi hoje. Como eu dei o exemplo daquele jovem lá, eu não estou julgando ele. Eu não sei se ele teve tempo de se arrepender. Mas eu e você estamos aqui hoje. Nós podemos fazer escolhas. Nós podemos fazer a escolha de dizer assim, Senhor, eu me arrependo dos meus erros. Senhor, eu quero viver uma vida com propósito. Eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem para mim, não o que eu quero. Porque se a gente for fazer o que nós queremos, a gente nunca vai viver a verdadeira vontade de Deus. E aí, o dia que nós chegarmos lá no céu e Jesus pedir conta do que nós fizemos, Ele vai dizer, preste aí e fale o que você fez. E se você não estiver fazendo o que Ele queria, vai ser um grande lamento. Então nós precisamos nos consertar. O ano de 2024, eu creio, pastor, nós temos nos reunido aí para pensar no que vamos fazer no ano de 2024. E nós cremos que será um ano de grande colheita nessa igreja. Eu creio que Deus está preparando muita gente, mas para isso Ele está nos moldando. Porque não adianta nada chegar pessoas aqui e a gente não está preparado para receber. É isso que o pastor tem falado muito. E nós estamos nos preparando. Então, a igreja, nós, eu, você, todos nós precisamos estar preparados. Precisamos arrumar. Precisamos consertar. Se há algo de errado, vamos consertar. Vamos